Boa noite a todos. Mais uma live do grupo Ganutri. Estamos nos empenhando em divulgar vários temas da nutrição. Já falamos sobre nutrição imunidade, sobre nutrição nutrigenômica, sobre nutrição no idoso, no paciente institucionalizado será uma das próximas. E hoje a gente vai ter um tema muito interessante sobre nutrição e a Covid-19 e todos os fatores relacionados a essa interação entre o medo, as incertezas que geram o isolamento imposto pela pandemia, com as repercussões dos nossos hábitos alimentares e no nosso apetite. A gente sabe, todos nós sabemos, que a vida psíquica influencia muito nossos hábitos alimentares. Todos podem aumentar a quantidade de alimentos ou até diminuir a quantidade de alimentos quando submetidos a situações de muito estresse. Para isso, nós temos hoje a honra de convidar o Dr. Sérgio Belmont, que é psicanalista, trabalha na área de psicossomática há muito tempo, tem uma experiência enorme em abordar os problemas psíquicos relacionados com o soma e uma prática clínica também enorme nesses últimos anos. Participou também da Sociedade Brasileira de Psicossomática e vai nos dar a honra hoje de dividir esse espaço conosco. Eu estou aguardando ele entrar aqui, ele ainda não conseguiu entrar aqui, então a gente vai conversando sobre as questões relacionadas na prática clínica de quem trabalha com nutrição, esses problemas grandes que nós temos de anorexia nervosa, de bulimia, de obesidade, enfim, essas práticas todas que nós queremos que sejam comentadas pelo nosso entrevistador. Entrei, Ricardo. Só não está aparecendo a sua imagem ainda. Você já entrou aqui. Aí. Isso. Beleza. Problemas da informática, da inexperiência. Boa noite, doutor Sérgio Beaumont. Boa noite, Ricardo. Meu amigo, meu colega de várias conversas durante várias noites sobre problemas relacionados à psique, né? Hoje vamos ter o prazer de te ouvir aí sobre esse tema. E você preferiu falar nutrição através da vida. No caminho da vida. Isso. Isso Então, porque a prática clínica minha, que já é bastante longa, vai fazer meio século agora, foi se alargando para o período pré-natal. Quando eu coloco então a estrada da vida aí, problemas alimentares e essa pandemia na estrada da vida, o fundamento disso tudo está no mundo pré-natal e nas relações pré-natais. Então eu espero poder contribuir com alguma coisa diante de um expert como você, que está há quase tempo igual estudando sobre nutrição e a importância de diferenciar a comida puramente com nutrição, que é um problema cultural. Aborda aspectos culturais sempre. Beleza. E como que você vê hoje, com esse cerceamento, esse distanciamento que foi imposto, né, pela pandemia, e essa relação direta dessa situação com os problemas alimentares? Olha, Ricardo, eu acho que quando a gente pensa psicanaliticamente ou mesmo em psiquiatria dinâmica, o corte transversal, que significa uma situação de emergência como essa da pandemia, é insuficiente para explicar
muitas das reações que ocorrem durante esses eventos. Na verdade, a história humana, como eu estava falando, começa num útero que se pensou no passado que fosse um lugar protegido, que o feto fosse, vamos dizer assim, resguardado do mundo externo e crescesse em paz dentro de um programa pré-programado, vamos dizer assim, pré-arranjado. Há mais de 20 anos, quase 30 anos, a gente sabe que isso não é bem assim, que o feto é suscetível a eventos que a mãe está vivendo, a futura mãe está vivendo, e que a alimentação materna, no caso, é muito importante, tanto que eu estava vendo aqui no artigo onde eu discuto isso, que mulheres grávidas de países pobres têm filhos com baixo peso gestacional por subnutrição. Agora, na verdade, não é o meu campo de estudo, de observação, mas o estresse que as mulheres sofrem, essas dos países pobres ou dos países envolvidos em situação de estresse social, de agressão física, de agressão moral, e que todos esses eventos vão atingir o feto, deixando marcas que vão se mostrar ao longo da vida. Então, vamos dizer assim, que os quadros psiquiátricos agudos que nós estamos vivendo hoje têm sua pré-história na caverna uterina, onde nós todos começamos nossa caminhada pela vida. Seria mais ou menos esses os temas que eu vou abordar. E o outro que é importante, até a gente conversou antes, é que, na verdade, tem o conceito do Erving Goffman, que é um sociólogo canadense muito importante para a cultura contemporânea, onde ele estuda e formula um conceito de instituição total. Instituição total é um local onde as pessoas vivem permanentemente sem sair. E, de repente, nossas casas se tornaram instituições totais. Instituições totais que despertam muitos sentimentos que, no caso, hoje vamos tentar referenciar a essas experiências primitivas a que eu me referia. Perfeito. Então, você está me dizendo que situações traumáticas na infância podem repercutir agora nos hábitos alimentares das pessoas conforme elas experimentaram essas situações de estresse. Perfeito. Aliás, na pré-infância, vamos dizer assim, no pré-natal começa isso, porque uma estrutura cerebral reguladora da relação do sujeito com o meio ambiente, que é a amígdala, ela é embrionariamente anterior às estruturas ligadas a conhecimento, memória, linguagem, percepção. E o gatilho, o starter dessa estrutura é principalmente o sentimento de medo. Então, todas as situações de medo na vida, de angústia, ligadas à imprevisibilidade da vida, ao randômico da vida, ativando a amígdala, interferem no eixo hipotalâmico hipofisário suprarrenal, quer dizer, todo o sistema endócrino, e vai provocar reações muito adversas para as pessoas, dependendo, então, da magnitude desses eventos ao longo da vida das pessoas. Uhum. Mas essas observações psicanalíticas, elas são muito importantes, elas balizam todo esse comportamento dietético no confinamento, né? Exatamente como você está falando em situações de encarceramento, mas, assim, do ponto de vista prático, a gente não pode transformar abruptamente toda a nossa vida psíquica, né? Então, o que você sugere para que pessoas que estão com essa compulsão alimentar, seja por mais ou para menos durante essa pandemia, o que elas podem fazer, que atitude que elas podem tomar em relação a esses hábitos, a essa compulsão? Bom, a primeira pergunta é olhar para dentro de si mesmo, o que nesses tempos que a gente vive, cada vez se faz menos, porque a gente foi ficando prisioneiro de automatismos e facilidades, algumas extremamente lesivas e obrigatórias. Quer dizer, o ritmo da vida nos últimos tempos, inclusive com essa ferramenta
maravilhosa que nós estamos usando aqui pode se tornar uma ilusão onipotente de que tudo é muito fácil, facilmente solucionável, né? Então, eu acho que na base do que fazer, a pessoa que está vivendo essa instituição total que a casa se tornou. Eu estou em casa há praticamente 3 meses, saí 5 vezes, saídas muito rápidas, e o lar deixa de ser um lar, um local de acolhimento, de convivência, para se tornar um local ameaçador como instituição total. Então, eu diria, a primeira coisa é a pessoa olhar para dentro de si mesma e se perguntar: por que eu estou tão ansioso assim? O que está havendo comigo? Por que essa angústia de estar no local que eu conheço ou deveria conhecer? Que de casa é um lar é mais do que uma casa, né? A casa, na verdade, é um imóvel, é um lar, é um local de relação humana. Então, por que o local onde eu vivo, até semana passada, vamos dizer que se eu começar semana passada a pandemia, tranquilo, porque eu tinha meu horário no escritório, no consultório, na fábrica, e depois ia tomar uma cerveja com os amigos, ou fazer ginástica, ou qualquer coisa, porque de repente isso tudo mudou. Se a vida mudou nesse sentido de não estar fazendo isso, existe uma relação causal direta com o não estar fazendo isso, aquilo outro. Quer dizer, os automatismos foram quebrados. E automatismos comportamentais são coisas muito difíceis de mudar, mas podem mudar com esta pergunta que eu falei. Olhar para dentro de si mesmo e falar: o que está havendo comigo? Por que eu estou tão ansioso nesse momento? E daí começar essa investigação a que eu me referia. A comida vai resolver um conflito conjugal que estava escondido por trás de atividades frenéticas? Agora eu estou obrigado a ficar com uma mulher que eu não amo mais, dentro de uma casa que eu não gosto, não é? Então, são essas as coisas que vêm à superfície, é por isso que eu falei que a história, e no caso a pré-história, porque esse é o meu campo de estudo há mais ou menos 15 anos, vai aparecer de maneira distorcida ou exagerada, tanto para mais quanto para menos, no sentido alimentar. A alimentação deixa de ser uma coisa natural, que serve para nutrir o corpo, serve para nutrir a alma. A gente senta à mesa quando vai começar um relacionamento, frequentemente senta à mesa para terminar um relacionamento numa mesa de restaurante. Acho que todos nós estamos assistindo aqui, já fizemos isso várias vezes na vida. Então, eu acho que a primeira coisa seria eu olhar para dentro de mim e perguntar: por que eu estou me sentindo assim tão angustiado? Essa pergunta precisa ser feita. Eu sei também que você tem um livro que tem um capítulo especificamente sobre nutrição. Você podia falar um pouquinho sobre ele? Qual foi as tuas conclusões ali, né? Foi, exatamente esse tema que a gente está discutindo. Que o que se passa numa gravidez, já que uma gravidez é um evento natural, e por que ela deixa de ser natural? O que faz isso? Então, estou vendo aqui, por exemplo, que você olhando para a gravidez como um fenômeno fisiológico e a psicologia, incluindo a fisiologia como parte absolutamente indispensável do pensamento psicológico, que todas as alterações endocrinológicas causadas pelo estresse, meu olhar no artigo é voltado para a questão do estresse influindo na gravidez, alterando os parâmetros que regulam a gravidez. E principalmente evidenciando uma coisa que é conhecimento consolidado há quase 30 anos, que é exatamente a influência do estresse sobre a gravidez. O que ela provoca na mãe, o que ela pode provocar nos fetos. O que seria isso? Seria deixar uma marca de uma inquietude, um vazio, nos casos mais profundos, que não tem representação, porque ocorreram num período em que o feto estava dentro de alguém e não tinha essa capacidade representacional de colocar palavras e imagens em sentimentos e emoções. Então, qual é o tema?
O tema é que esses sentimentos e emoções eles ficam descontrolados. E eu pensei uma coisa que também era muito importante e teve bastante em moda aqui no Brasil, em voga, que era o parto Le Boyer. Le Boyer era um obstetra francês que viveu na Índia há muitos anos e foi influenciado profundamente pela cultura da Índia. O que era o parto Le Boyer? O que ele dizia? Era nascer sorrindo, era o nome do livro. Ao contrário de nascer chorando. Era que se retardasse o corte do cordão umbilical. 1, 2, 3 minutos, 4 minutos, deixando a criança no peito da mãe. E a criança no peito da mãe reconheceria o batimento do coração da mãe, seria reconhecida pela mãe nessa apresentação humana tão próxima e tão profunda, e poupando esse bebê da angústia de ter que sair da respiração automática do cordão umbilical para a respiração pulmonar, que é a fonte do choro. Então, esse livro é um livro muito importante. Existe uma clínica em Botafogo que era especializada em fazer esse parto. O que essa ideia ela propõe? Propõe que se faça uma ponte entre o mundo uterino e o mundo de relacionamento humano fora do útero, tirando o estresse, tirando a angústia, a imprevisibilidade, a coisa súbita, que é o que está por trás dessa pandemia e de todos os outros eventos que ocorrem na nossa vida, sem que nós possamos, de alguma maneira, controlar, prever e tomar medidas em relação a isso. Eu acho que é fácil entender que um bebê que vinha sendo alimentado, a questão alimentar para ele era funcionalmente contínua e sem problemas, né? E também o aporte de oxigênio, combustível do organismo, também vinha automaticamente e sem interrupção. De repente, se é interrompido, qual o sentimento que a gente pode imaginar que um bebê que está nascendo, está 2, 3 minutos no mundo, vai sentir? Vai sentir que ele está ameaçado de morte. E aí, então, é essa metaforização dessa circunstância que o Le Boyer propunha com o parto dele, que a gente se vê repetida em cada momento onde nós não temos controle sobre o futuro imediato. Quando termina um relacionamento amoroso, a gente não sabe o que fazer da vida, como é que vai ficar a vida. Com a violência e a criminalidade no Rio de Janeiro, eu vou chegar vivo ao consultório, se eu sair de casa hoje? Não sei. E em relação à morte, que é o medo que está por trás de tudo isso, que na Covid-19 fica exacerbado mais ainda, porque você não tem protocolo nenhum estabelecido, nem nenhum horizonte clínico visível, se você vai ter uma reinfecção, uma segunda infecção agora. É um pedacinho, como a gente falou, um pedacinho de RNA, uma partícula que não tem condições de ter vida própria e, no entanto, está destruindo a economia do mundo, a paz das famílias, dos países, das relações humanas. Então, eu acho que o que a gente está tentando descobrir, a minha tentativa de contribuir com alguma coisa, vamos dizer assim, ao invés de verticalizar os eventos humanos, colocar na perspectiva psicanalítica horizontalmente, verticalmente, e não hierarquizadamente, até que a gente consiga uma compreensão melhor daquele evento. Eu acho que são essas perguntas que começam assim: por que eu estou assim? Por que eu estou comendo tanto? Por que eu não quero comer nada? Por que eu estou tão angustiado? Estou com pânico, estou com qualquer nome que a psiquiatria dê, se a minha vida é a mesma. A casa é a mesma, eu só estou guardado em casa e não estou podendo sair. É a instituição total do Erving Goffman, que com certeza tem um padrão próprio, como você sabe, se você conhece esse texto muito bem também. Eu me lembro muito bem do parto Le Boyer. Inclusive, muitos obstetras e pediatras naquela época, e até hoje alguns obstetras adotam essa conduta de deixar alguns minutos a criança em contato com a mãe para depois cortar o cordão umbilical. E eu me lembro, por acaso, os meus dois filhos, que foram feitos com os mesmos obstetras, tiveram essa conduta aí, porque naquela época
era muito, muito difundida essas ideias. Seus dois Hoje, filhos nasceram dois com parto filhos, do Boyer? Ah, então normal e Leboyer. você vê como a cultura é importante, porque, na verdade, isso aí, a clínica de Botafogo não existe mais, não se fala mais em parto Leboyer, pelo menos eu não ouço isso, e os profissionais mais antigos como nós, se lembrando disso, incorporaram essa rotina à nova forma de fazer nascer o ser humano, não É, é? Mas isso é uma minoria, quantitativamente muito pequena, tendo esse tipo de preocupação. E o que eu estou tentando dizer, lembrando o Le Boyer e lembrando da amígdala, é que a nossa vida não começa com o parto, ela já estava uma vida de relação antes. Por exemplo, é, as mulheres mal alimentadas dos países pobres. Então, nós estamos falando do Brasil, nesse momento onde tem gente passando fome. Então, mulheres grávidas passando fome estão desnutrindo, no sentido literal, o feto que esteja dentro delas, e em termos de estresse, são no estresse desmedido que vai ter consequências também ao longo da vida das pessoas. Então, as mulheres que usam droga, as mulheres que usam álcool, que são submetidas a humilhação e abuso sexual ou moral, tudo isso é preocupação nossa, porque tudo isso vai influir na vida do futuro sujeito que vai habitar o mundo. E a gente perfeito. precisa se lembrar disso. Sérgio, existe um problema grave que é a obesidade, né? E Uhum. nós não estamos falando desse pequeno ganho de peso que todo mundo está tendo nessa pandemia, justamente porque diminuiu a atividade física e está realmente comendo mais, o seu gasto energético caiu, o seu consumo energético caiu, mas a ingesta aumentou um pouco. Não é isso, esses 2, 3 quilos, mas nós estamos falando realmente da compulsão e também do grave problema da obesidade, né? Que é um problema muito sério e que Aham. se agrava ainda mais, né? Durante esse confinamento. O que você acha sobre Entrou uma qual é a sua... ligação aqui. O que eu Aham, acho da obesidade e suas raízes psicológicas, não é? isso. Eu acho que eu tenho visto muito um programa específico sobre isso de um cirurgião bariatra americano que trata de obesos mórbidos, fazendo aquela cirurgia bariátrica. Na verdade, quilos mortais é o nome do programa, é muito interessante. Nós estamos falando de obesidade da ordem de 300 quilos, 400 quilos, uma coisa assim absurda em termos de uma média natural, né? Eu acho que esse tipo de compulsão e qualquer outro tipo de compulsão, ela tem origem nesses fantasmas, nessas cavernas de experiências que não têm nome, experiências de desamparo. No caso das obesas desse programa americano que eu estou me referindo, quase totalidade das mulheres foram abusadas sexualmente. Quase todas. Quase todas. E o abuso sexual no mundo e na história da humanidade, eu acho que ele é subnotificado tanto quanto a pandemia que nós estamos vivendo. Que existe uma pandemia de abuso sexual com as mulheres pelo mundo afora muito maior. Num programa da Oprah Winfrey, ela estava entrevistando várias mulheres a respeito desse tema, parece que ela mesma foi uma vítima de abuso sexual, era da ordem de 60% mais ou menos. Essa foi a cifra que ela deu. Então eu acho que uma mulher que venha na vida sofrendo, talvez, já no pré-natal, sofrendo angústias mais primitivas numa relação disfuncional, não é? E mais tarde é abusada pelo pai ou pelo irmão continuamente, vai ser uma pessoa com um vazio, com um buraco, que comida nenhuma no mundo preenche, mas a pessoa não acredita nisso. Que tipo de coisa ela poderia fazer para conter uma angústia inimaginável? Que é a perda da confiança num pai, por exemplo, a perda da possibilidade de ter contato com esse pai. A comida entraria, nesse caso, como um substituto desesperado, e no caso dessas hiperobesidades
O desespero, então, é da ordem do inimaginável, levando uma pessoa a comer compulsivamente, ou, no caso, de falta de carinho, de falta de afeto, que essa faz parte da minha experiência clínica, da sua e de endocrinologistas, ou provavelmente, de anorexia, em que a pessoa chega a um peso tão baixo e tente enganar o médico colocando pedaços de ferro, como eu ouvi de uma cliente minha, barrinhas de ferro no bolso da calça para fazer de conta que pesa mais. Então a gente pode imaginar que esses tipos de desequilíbrio extremos que se manifestariam numa pandemia como essa, na instituição total que o lar pode virar, teria a mesma base de eventos traumáticos de extremos na vida das pessoas. Existe um outro problema, que é a relação desse estresse com a imunidade, né? Eu estou ouvindo mal você, Ricardo. Sua voz ficou baixa. Um outro problema dessa época do confinamento é que o estresse pode mexer muito com a imunidade, né? Com a imunidade. A imunidade está muito relacionada com a saúde. O que você acha disso em relação a essa relação de imunidade, saúde e doença mental? Olha, eu vejo a imunidade no sentido psicossomático, né? Como a gente está, toda a nossa conversa está baseada nesse tipo de integração. Assim, eu acho que a medicina, na minha área, sofreu, durante o século passado todo, de uma divisão radical entre o corpo, a mente, a psicologia, a psiquiatria, a neurologia, que foram a expressão desse tipo de divisão absurda. Porque eu não posso pensar num cérebro que não produza psicologia, algum tipo de psicologia, ou pensar numa psicologia sem cérebro. E quando eu estou falando de cérebro, eu estou falando de sistema nervoso central, estou falando de eixo hipotalâmico, hipofisário, suprarrenal, quer dizer, eu estou falando de todo o mundo endocrinológico, em termos estritos de cérebro, o que certas viroses agora estão mostrando, a última barreira de defesa do ser humano, que era a barreira hematoencefálica, já foi também perfurada por macromoléculas na Zika vírus e várias outras doenças. O meu estudo nesse livro diz respeito ao estresse não visto, não questionado, não pensado, provocando os mesmos efeitos que os vírus vieram mostrar. Um simples vírus altera todo um programa genético fazendo uma microcefalia no Zika vírus. Eu estava dando supervisão de grupo Barent na parte da equipe que está tratando do Zika vírus na UF, no Antônio Pedro, exatamente os profissionais que lidam com quem está sofrendo isso aí, quem lida com as crianças. Então, eu acho que o sistema imunológico, ele teoricamente estaria preparado para lidar com isso, a não ser que o aporte que vai desorganizar o sistema imunológico seja por um ente novo, desconhecido como esse vírus que está circulando por aí, HN19, não é? O HN1 da gripe espanhola causou 80 milhões de mortes, nós estamos muito longe disso, muito se ganhou, né, ao longo do século passado, e no entendimento da imunologia, no entendimento do sistema imunológico, como um parceiro, né? Mas ele também pode virar um inimigo nas doenças autoimunes. E era isso que eu estava querendo estudar. Estudar o que poderia, através do estresse, mudar o sistema imunológico de uma pessoa para ter um sistema imunológico que não reconhece as células do próprio corpo e passa a atacar as células do próprio corpo no lúpus, na esclerose múltipla e nas outras doenças que a gente vem estudando ao longo da vida. Então, eu acho que o desequilíbrio das relações humanas vai levar a desequilíbrios das relações fisiológicas. E por trás de cada uma dessas situações, você vai encontrar disfuncionalidades da relação humana, que vai ser sempre no registro intersubjetivo. São dois sujeitos humanos e nossa vida começa com esse desamparo inicial que eu me referia e termina com o desamparo
da velhice e da morte, com as disfuncionalidades do envelhecimento, que nós vamos tendo que suportar. O sistema imunológico ele vai ficar mais fraco para muitas coisas, daí eu sou candidato ao Covid-19 e tem que seguir estritamente a minha guarda dentro de casa. Então eu acho que o sistema imunológico ele pode sofrer os mesmos desequilíbrios a que a gente está se referindo. Vai ser sempre na esfera do sujeito em relação com o mundo e com as pessoas. Exato. Nós temos estudado muito essa questão. Chega um pouquinho mais perto. Nós temos estudado muito essa questão da nutrição e da imunidade. Essa questão, o organismo submetido à agressão viral, ele pode responder muito bem ou pode responder muito mal. E dependendo do estado nutricional o seu estado nutricional prévio. Então, a nutrição, imunidade e a saúde já estão muito relacionadas, muito relacionadas. E nessa época de confinamento, a nutrição é muito fundamental. A gente desenvolveu, inclusive, um suplemento nutricional com várias vitaminas e oligoelementos, com doses acima das normais, baseado em vários estudos do pessoal da Europa, que teve um surto enorme, né? Logo no início do coronavírus, e eles verificaram que, por similaridade com... Ricardo, eu estou te escutando muito mal. Talvez o meu microfone esteja baixo. Tá, então aumenta um pouquinho porque eu estou te escutando muito mal. Isso. Por similaridade com várias outras epidemias virais e com outros quadros também clínicos, que uma repressão maior dessas vitaminas conseguia fortalecer o sistema imunológico dessas pessoas durante uma infecção viral. Então, acho que essas coisas todas se relacionam, né? Estresse, má nutrição, baixa da imunidade e má resposta à doença, ou má resposta ao Covid-19. E agora, eu também queria te perguntar uma coisa. A relação no confinamento, as pessoas diminuíram muito a atividade física, né? Diminuíram a atividade física e muitos até abandonaram os seus programas físicos. Mas me parece que também isso é muito fundamental para manter a saúde mental. Saúde mental no sentido amplo, né? Físico, mental e de interação das duas partes. O que você acha sobre isso? Eu concordo integralmente. O microfone, se eu continuar baixo, Ricardo, eu estou te escutando mal, tá? Mas eu entendi. Você tem dedicado uma vida toda a aspectos da importância, muitas vezes não vista e não reconhecida, da nutrição, dos micronutrientes, nessa homeostasia, que inclui todos os sistemas orgânicos. É lógico que uma criança, quando eu me referi aqui ao meu texto aqui, falando das crianças da Índia, que nascem com baixo peso, olha que dado interessante, nascem com 2 quilos e pouco, na média, das áreas rurais da Índia, mas talvez pelo ambiente muito bom de cuidados e carinhos que as mães podem dar, elas são crianças saudáveis. Então, você tem dedicado sua vida a isso. E eu não tenho a menor dúvida que nutrição, nesse sentido mais profundo a que a gente está se referindo, mesmo no estrito sentido de nutrição, se pensando em microelementos, oligoelementos, elementos raros funcionando no organismo, ela é essencial para o equilíbrio. E aí eu me lembro do Fernando Pessoa, que dizia isso numa frase singela e absoluta: tudo demais é demasiado. Então, comida demais é demasiado, comida de menos é demasiado, né? E a vida com exercício demais pode virar uma patologia. Tem pessoas que estão vivendo nessa pandemia a impossibilidade de exibir corpos musculosos na função estética que eles estão buscando, né? De beleza, e se angustiando com isso, porque aquele corpo perfeito, diferente do corpo humano
natural, é um corpo não natural, um corpo trabalhado, para eles tem uma função de uma prótese para outros distúrbios mais antigos que nós estamos conversando aqui agora. Então, uma pessoa que não tem uma patologia do exercício físico, usado como prótese, vai fazer uma ginástica em casa. Aquele que não está fazendo ginástica nenhuma, como eu, tem que perguntar assim, por que você não está fazendo ginástica? Você não está cumprindo o dito que o pessoa fala. Então, eu acho que é fundamental que a gente tenha essa noção de equilíbrio, essa noção de intermediar as coisas da vida com bom senso, né? Com as palavras do Pessoa. É muito importante que a gente faça as coisas de forma natural, de forma comedida, e aí entra alimentação, entra exercício, entra a relação humana, não é? Amizade, o carinho, família, todo esse conjunto que a gente estuda especificamente numa escola da psicanálise chamada Escola da Intersubjetividade, são elementos fundamentais para a gente entender como é que você consegue um equilíbrio, uma média, que leve você a uma vida psicossomaticamente equilibrada. Perfeito. Já que você tocou em Fernando Pessoa, você tem uma citação no seu livro do Arnaldo Antunes, Uhum. aquela música que ele tocava com os Titãs. Você fez vários comentários a respeito daquela música. Você pode comentar um pouco mais sobre isso? Posso. Vamos ver aqui, se nesse pedaço aqui tem um recorte da música. Aqui ele diz: podemos sonhar com comida e alimentos? Eu penso que sim, pois a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Então eu acho que tem essa música, ela é muito poderosa porque ela vê esses aspectos sociais e políticos da comida como sendo uma parte essencial da vida a ser cuidada. E então eu acho que isso vem sendo descuidado, por exemplo, em nosso país, né? A gente está sabendo aí de pessoas, são mais ou menos quase 100 milhões, porque cresceram 17 milhões de pessoas que pararam de procurar emprego essa semana. Nós estávamos com 11 milhões de desempregados, uma cifra razoável. Aumentou 17 milhões, eu vi hoje. São 20 milhões multiplicado por 4, média da família brasileira. Nós estamos falando de quase 100 milhões de pessoas, metade do país. Então, se a metade do país está subnutrida, sem condições de comprar comida, ameaçadas com a pandemia mortífera como essa, perdendo entes queridos, porque a doença está chegando perto de nós. Eu, no meu consultório, que está sendo feito por via virtual, essa semana 3 pessoas, aliás, 2 morreram e uma está internada nesse momento sob cuidados médicos, numa situação grave. E tem uma coisa, essa última senhora, ela não saiu de casa nenhuma vez. O marido saiu 3 vezes, como eu falei de mim. Então, como é que ela contraiu o Covid? A outra, o padrasto, o pai da esposa e a madrasta da esposa morreram com intervalo de 3 dias. Então, eu acho que a busca do equilíbrio na vida inclui múltiplos fatores. Alimento não deveria ser um fator que a gente discutisse, que as pessoas tivessem acesso ao alimento digno, não é? A um nível alimentar, não é? Nutricionalmente válido, nutricionalmente bonito, que a gente tivesse exercício físico, porque as novas descobertas científicas foram tirando o homem do seu exercício natural, do seu movimento natural. A gente pega o controle remoto e fica sentado o dia inteiro com o controle remoto, além de criar a ilusão da instantaneidade, que eu acho que é outra coisa muito importante nesse alimento, nesse sentido de alimento, é eu entender que eu não sou super-homem, eu não voo, eu não tenho capacidade de prever o futuro, e que nós vivemos hoje
a ameaça daquilo que não pode ser controlado ou previsto, tem o nome de pandemia, tem o nome de Covid-19, é mais um nome que nos desagrada, porque tudo que a gente não pode prever desagrada um número imenso de pessoas. Eu tenho vários clientes com esse tipo de problema. Quer dizer, na verdade, seria um acréscimo à pergunta que você me fez. Por que eu estou tão angustiado com a Covid-19? Se eu não sei, eu falo isso no consultório. Eu estou no consultório de costas para o Morro do Cavalão, mas se eu dar um tiro de fuzil e bater numa pedra grande que tem em frente ao meu consultório, o pedaço da bala pode ricochetear e me acertar no consultório. Pode cair um avião em cima da minha casa. Então, eu acho que esta imprevisibilidade, que é a marca da existência humana, essa randomicidade do imprevisível, é o tema central de todos os distúrbios que a gente vê em quase todas as áreas da medicina. Eu acho que a gente precisa aceitar, em resposta à pergunta que eu propus que se faça, por que eu estou tão angustiado? Estou angustiado com o quê? Eu posso morrer? Mas eu posso morrer a qualquer momento. Hoje eu estava vendo a suspensão de cirurgias eletivas, feitas já obrigatoriamente no Brasil inteiro, e cirurgias de emergência. Gente que precisa drenar um tórax, fraturou um fêmur, não pode ficar esperando. Então você imagina de quantas milhares de pessoas nós estamos falando. Não é? Então esse é um outro ponto muito importante, porque isso leva a gente até a Boaê, ao seu parto humanizado. Como fazer o ser humano nascer sorrindo, ao invés de chorando? Que a imprevisibilidade da respiração, da falta de oxigênio, não seja instalada abruptamente, seja mais lentamente ali. A gente pode ter uma forma de controle. Para nos acostumar a entrar no mundo com uma relação humana vigorosa, amorosa, dedicada e que nos faça suportar aquilo que não pode ser previsto, aquilo que é imprevisível, que está em qualquer esquina, está num pedacinho de RNA que o vento leva, que pode destruir o mundo. Mas não é fácil não, né? Não, fácil não é não. Tem que ter muito amadurecimento. Agora, já que a gente está falando da vida, da imprevisibilidade, muitas pessoas perderam os seus parentes, seus amigos, principalmente os parentes, e não puderam enterrar essas pessoas, não puderam fazer a despedida dessas pessoas. Isso também é um fator de muito estresse, de muita angústia para os parentes. Não é? Você quer comentar um pouco sobre isso? Quero, eu acho que isso é um fator muito importante, porque isso faz parte do ritual, do ritual da morte em quase todas as culturas do mundo. Que eu saiba, só em algumas aldeias da África, o idoso é deixado para morrer na floresta e seu corpo ser consumido pelos animais da região. Fora isso, em todas as culturas humanas, estar presente na hora da morte, poder acompanhar o corpo da pessoa que morreu, é uma coisa que tem um valor, uma importância extraordinária. Mais valor terá a falta de sentimentos que, vamos dizer assim, reduzam isso à perda real, material, daquela pessoa querida que nós não vamos ter mais. Se a pessoa não carregar esses buracos relacionais dentro de si, que vão transformar tristeza em desespero, tristeza, que é um sentimento humano natural, no que se chama hoje de depressão, eu acabei de trocar uma mensagem com uma amiga minha amiga mais antiga, porque ela é um pouco mais velha do que eu, e ela me viu na barriga da minha mãe e sempre foi minha amiga. Ela perdeu um filho de câncer com 20 anos de idade, isso já faz 30 anos, e eu fiz o diagnóstico do câncer por acaso. Ele estava sem camisa tocando guitarra, era um rapaz muito talentoso e uma pessoa maravilhosa, estava tocando guitarra e eu vi
feito metade de um coco na espinha dele. Falei, o que é isso aqui? Aí ele falou, ah, estou com dor na coluna. Eu falei, dor na coluna? Chamei a minha amiga e falei, ó, leva seu filho no médico hoje, porque isso aqui é alguma coisa muito errada. E ele morreu. E ela nunca se recuperou. Então hoje eu estava trocando um carinho com ela dizendo que quanto mais o tempo passa, mais ela sente saudade e falta do filho. E eu falei que saudade pode ser também um sentimento ligado à vida boa que ela teve com o filho, que era um menino maravilhoso. Eles tinham uma relação amorosa espetacular. Que se ele estivesse vivo, talvez ele não gostasse de ver a mãe dele naquele estado de sofrimento tão grande, por um período de tempo tão longo. Então eu acho que da mesma maneira que você vai ver distúrbios de peso para mais ou para menos, coisas exageradas chegando a 400 quilos, você vai ver angústias de pessoas que se desesperam a um grau quase incontrolável ao terem que fazer um enterro com seu familiar, seu ente querido, fechado, sem poder se despedir, vai estar diretamente ligado à história dessa relação. Aquilo não é um fato daquele presente momento, não. Ele reflete toda uma história que inclui o que é... Isso aí é um desenvolvimento realmente muito difícil, de que a gente aceite aquilo que é randômico e imprevisível na vida. Isso aí, realmente, pensar que meu filho pode levar um tiro na cabeça hoje, aqui em Niterói, voltando para casa, é muito difícil da gente conseguir. Mas é controlável dentro dessas condições que eu estou me referindo aqui agora. Eu me lembro que essa tribo que você se referiu é um filme que retrata essa situação chamado Balada de Nurayama, que é um filme muito bonito, lindo, e que o filho tem que é tradicional, quando a mãe perde todos os dentes, e ela, no caso, tinha um dente que ela arranca, o filho é obrigado a carregá-la nas costas, deixá-la na floresta, no frio, e não olhar para trás. Porque se ele olhar para trás, ele resgata a mãe. Isso é uma tradição, isso foi filmado, é um filme japonês, é muito lindo, muito lindo. Retrata exatamente essa tradição que você acabou de falar. Eu conheço esse filme, acho que é a Balada de Narayama, não é? Exatamente, Balada de É um Narayama. belo filme, mas eu estava me referindo às tribos africanas que pegam o corpo e deixam ali do lado para hiena, chacal, qualquer bicho da floresta comer. Mas isso não é um hábito da quase totalidade do Ocidente. A gente Não, quer ter esse último olhar. Se esse último olhar ele não tiver carregado do sentimento de culpa por erros e faltas da história de uma vida em conjunto, pelo que eu não fiz, pelo que eu não dei, pelo amor que eu não expressei, as palavras de afeto que eu não proferi, essa despedida se torna muito mais dolorosa. A dor fica desmedida ao invés de ser aquilo. Tudo demais é demasiado. Então, dor demais é demasiado. A dor da perda de um filho, do marido, da mãe, do pai, é uma coisa absolutamente natural. A gente não pode dizer que isso é doença, que isso é depressão. Eu vejo esse mau uso desse conceito atualmente, com o uso de remédio. Eu vejo um site sobre distúrbio bipolar, é cada absurdo que está escrito ali, e quantidades de remédio assustadoras. E eu não sou contra remédio, o remédio precisa ser usado na dose certa, na hora certa, e tem respostas imediatas quando o diagnóstico está bem feito, ele é correto. Agora, o que a gente vê é exatamente esse descontrole de querer negar que a tristeza faz parte da vida, como a alegria faz parte da vida. Então, as perdas fazem parte da vida. E um luto patológico, ele se torna patológico por esses aspectos. Ou o sujeito é onipotente, quer controlar o mundo, ou o sujeito se sente devedor de alguma coisa que naquele momento ele não vai poder mais pagar. perfeito, Sérgio. Bom, você quer dar uma última palavra final, uma sentença final? A gente já está terminando o nosso horário. Uma mensagem, alguma coisa assim?
Olha, a minha mensagem seria o seguinte: a pandemia é, na verdade, uma face do imprevisível, do incontrolável que nos ameaça o tempo todo. Eu nem por isso estou me expondo andando na rua. Eu disse a você que tem ficado em casa constantemente, Uhum. embora existam muitas narrativas diferentes a respeito desse vírus, da origem desse vírus. A gente falou sobre imunologia, falou sobre embriologia, e eu me lembro, como fato importante para a gente não esquecer, que até 20 anos atrás, 15 anos atrás, com o nascimento da ovelhinha Dolly e o desvendamento da hélice de DNA, esse sentimento onipotente de que eu vou controlar o mundo, que eu vou controlar a vida, o mundo geneticamente vai ser de pessoas. Sumiu a imagem aqui. Na sua internet aí. Pode continuar falando. Tá. Continua falando. Então, de pessoas bonitinhas de olhos azuis, que era a teoria nazista, né, e que qualquer pessoa com defeito tinha que ser extirpada do mundo, eu Aham. acho que esse sentimento onipotente ele estava emulando a pesquisa científica até que a ovelhinha Dolly nasceu velha, nasceu com problemas da velhice. De lá para cá não se ouve mais falar em pesquisa genética. Mas junto com isso se descobriu que o citoplasma tem um peso de material genético muito maior do que o contido no núcleo. Eu não vi estudo sobre isso. Tem um nome, prions, mas eu não vi a descrição disso incluído no pensamento científico ocidental e a importância disso. Então, eu acho o seguinte: eu acho que a gente precisa aceitar essas coisas da vida, aceitar o inevitável, os inevitáveis da vida. A morte hoje ela está mais próxima de nós, mas a morte está sempre ao nosso lado, mesmo quando a gente não a enxerga, nem ela tem um nome. Não é? Ela pode ocorrer a qualquer momento para qualquer pessoa. Eu não sei se eu acordo amanhã. Então, se eu tiver essas noções dentro de mim e as aceitar com o coração tranquilo, e aceitar com o coração verdadeiro, que a vida é um sopro, que a gente está aqui de passagem. Eu preciso aproveitar esse momento que você tão generosamente me ofereceu para agradecer a você e a quem estiver nos ouvindo, que a gente tenha a noção da importância da vida e que essa transformação do lar, nosso lar, em instituição total, não aconteça, que a gente não permita que isso aconteça, porque isso nós podemos controlar. Eu não vou deixar meu lar se transformar numa cadeia. Ele vai continuar sendo meu lar. Se eu estou com alguém ao meu lado, continua sendo aquele alguém. Sei lá, e se eu estava fugindo desse alguém na academia de ginástica, no bar, ou no trabalho, então vou falar, é um bom momento para pensar que talvez seja melhor não fugir, encontrar uma maneira mais saudável de lidar com essas coisas. E que o imprevisível, e o incontrolável, o randômico, não há nada a fazer na vida a não ser a gente aceitar isso, aceitar que o coronavírus está aí, ser prudente o quanto a gente puder ser cuidadoso e ser carinhoso com as pessoas que estão perdendo coisas, ser politicamente engajado, lembrando do outro, e psicanaliticamente, intersubjetivamente engajado, pensando naqueles que, diferentes de nós, não têm esse recurso de comunicação, não estão recebendo dinheiro, estão passando fome, estão morrendo, estão sem local para procurar ajuda. E que nós temos um papel importante. Então, eu acho que nós, como profissionais de saúde, nesse momento, precisamos ter o autorreconhecimento, mesmo que o hétero não venha. Que nós tenhamos a noção da importância, a importância do seu trabalho com a firma que você mantém com grandes dificuldades há 30 anos, e os estudos que você faz, e modestamente falando, cabotinamente, o que eu tento fazer para ajudar as pessoas, nós temos noção da importância nossa na vida de ter um olhar voltado para ajudar o outro. Seriam essas minhas palavras. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado mesmo
pela sua contribuição. Eu acho que foi uma linda apresentação. Espero que todos tenham aproveitado bastante e possam refletir, né, porque isso foi dito aqui, e convidar todo mundo para as próximas lives do GranNutri. A gente vai anunciar na próxima semana os próximos temas, sempre um tema relacionado à nutrição e, se possível, sempre relacionado ao momento que a gente está vivendo. Isso. Obrigado a todos. Boa noite, Obrigado a Sérgio. você. Boa noite Obrigado. a todos que nos ouviram. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.